A cineasta Adriana Dutra conversou com a gente sobre seu filme Quanto Tempo o Tempo Tem, que está em cartaz no Festival do Rio e propõe uma reflexão sobre o tempo, a civilização e o futuro da existência. Um dos destaques da Premiere Brasil do Festival do Rio, o filme Órfãos do Eldorado, foi dirigido pelo cineasta Guilherme Coelho a partir de um livro de Milton Ratum, e os dois conversaram com a gente sobre o processo de criação das obras. Saiba mais sobre a Mostra Cinema de Montagem, que apresenta filmes, debates e atividades paralelas relacionadas à montagem no cinema. 24 horas por dia, 7 dias por semana, nossa identidade se multiplica e nos fragmentamos sem poder desligar. Meu nome é Adriana Dutra, sou diretora e roteirista do documentário Quanto Tempo o Tempo Tem. Desse documentário ele faz parte de uma trilogia que começou com o meu primeiro documentário, Fumando Espero, que questionava o vício em tabagismo e nicotina. E Quanto Tempo o Tempo Tem, ele faz uma profunda reflexão sobre uma percepção pessoal minha que o tempo mudou. Por conta da revolução das comunicações, da revolução das tecnologias, hoje nós temos uma percepção de tempo diferenciada. E eu resolvi fazer um mergulho nessa temática. Foram 5 anos de trabalho, praticamente dei uma volta ao mundo em busca dos representantes dos nossos entrevistados. E o filme vem contar essa história e ele começa com o passado do tempo, o presente do tempo e vai terminar no futuro do tempo. E é surpreendente. Assim, a pesquisa ficou tão interessante que eu fiquei muito surpresa com o resultado do filme. It took 400 years for the printing press to take off, took 50 years for the telephone to reach a mass audience, the cell phone reached a worldwide audience in 7 years, social networks took off in 3 years. We now see major changes in technology in 1 year's time. So things are getting faster and faster. É possível você assistir esse filme e ir para casa dormir. Você precisa conversar, você precisa debater, porque é impressionante o que nos espera. Essa união de máquina, tecnologia e orgânico e humano está muito próximo de fazer uma unificação de tudo isso. Isso vai mudar completamente a nossa perspectiva de tempo e a nossa perspectiva de vida. Eu conhecia Belém, na verdade eu conheci Belém indo fazer um institucional, um trabalho, e aí passei mais 3 dias para pesquisar sobre a cidade onde vieram meus avós, e me apaixonei. E eu queria fazer alguma coisa lá, eu comecei a escrever um filme sobre o meu avô, e nessa época o Milton lançou Órfãos do Eldorado. A Alexandra Maia, minha amiga, me indicou o livro e eu fui ler e me encantei. Porque era o tipo de filme que eu queria fazer, quer dizer, depois de 10 anos fazendo documentário, eu queria fazer um filme fantástico, um filme além do realismo, um filme fabular. E Órfãos do Eldorado, o livro, era um ponto de partida maravilhoso para isso. Eu gostei muito da adaptação, porque eu considero mais uma tradução, né, com imagens e palavras dessa novela que conta, vamos dizer, uma história de amor, uma história de uma mulher, narrada por um velho, meio isolado, na beira de um rio. E a partir dessa história surgem outras coisas, outros elementos históricos, enfim, sociais, simbólicos da Amazônia, que é o lugar onde está situado o romance. Uma novela de 100 páginas e trabalha com um mito da Amazônia que é também um mito universal, um mito latino-americano, que é um mito universal, que é o mito do Eldorado. E é claro que a linguagem é outra, é diferente, né? Ele fez um filme, vamos dizer, sobre o livro, mas de uma maneira muito livre. Eu não sei se eu gostei tanto do livro quanto eu gostei do filme. A escolha do elenco foi muito simples, quer dizer, só havia uma pessoa para fazer o personagem da Florita, que era a Dira Paz. Então, se a gente não tivesse a Dira, a gente não teria filme. O Daniel de Oliveira era uma tentativa, uma escolha óbvia, né? Porque o Daniel tem uma loucura e uma doçura que o Armindo Cordovil tem. DJ Siqueira.
Convido vocês para assistir Órfãos de Eldorado, com Daniel de Oliveira, Dira Paz, Mariana Rios e Adriano Barroso, inspirado no livro do Milton Atum. É uma história de amor, obsessão e loucura na Amazônia. Eu sou Karen Ackerman, uma das curadoras da Mostra Cinema de Montagem, junto com Eva Randolph e Miguel Seabra Lopes. É a 4ª edição que vai acontecer no Rio de Janeiro. A primeira foi em Recife, a segunda em Brasília, a terceira em São Paulo e agora no Rio. A ideia da mostra surgiu junto com a fundação da EDT, a Associação Carioca de Montadores. A ideia da mostra é que o recorte da curadoria fosse filmes que tivessem como suporte criativo principal a montagem e que fossem pouco exibidos ou nunca exibidos no Brasil. Escondam a obra-prima que eu não fiz! Que tudo vá por água abaixo. Cenas obscenas. A gente organizou várias atividades paralelas. Aqui no Rio, teremos 2 masterclasses, uma com a Jordana Berg e outra com a Karen Harley. Teremos 2 mesas de debate. Da curadoria, na minha opinião, todos os filmes merecem ser vistos porque a gente procurou que cada filme tivesse uma linguagem própria. Eu vou destacar alguns títulos da curadoria. A abertura com o filme Limite, que em cada edição da mostra a gente chama um músico para acompanhar ao vivo, fazendo com que cada apresentação seja única. Aqui no Rio, vai ser um músico da Orquestra Voadora. Os outros títulos que eu destaco que são imperdíveis é Cremador, do Juras Hers, da novela vaga tcheca, Histoire do Cinema Integral, do Godard no cinema, Je t'aime, Alain René, um filme que tem uma montagem alucinante. Tu viens? Deux serpents de mer, quelques requins, des méduses géantes. À part ça, rien de très particulier. Para acessar a programação completa, entrem em www.cinemademontagem.com.br. Já tem alguns anos que o ilustrador Pacho Urbano resolveu contar como devia ser maluca a vida na família do Freud. A história deu tão certo que ele já está lançando seu 2º livro e até conquistou uns fãs bem esquisitinhos. Dá uma olhada no que ele contou. Eu me chamo Pacha, sou ilustrador e escritor e sou autor das tirinhas As Traumáticas Aventuras do Filho do Freud. E a ideia começou numa aula de psicanálise e educação em que eu pensei, poxa, deve ter sido um saco ser filho desse cara e como é que eu poderia tornar isso uma ideia bacana. Fiz a primeira publicação no Facebook, a partir de uma foto que eu tirei do meu próprio caderno. A coisa ganhou uma repercussão, decidi melhorá-la e comecei a publicar regularmente. Então, desde 2012, toda terça-feira, eu publico uma tirinha nova. E com a repercussão toda, as pessoas pediam pelo livro e tal, e aí eu decidi publicá-lo. Mas as pessoas são insaciáveis e elas pediram por mais um livro e agora eu estou fazendo esse. E é legal ver como os personagens amadureceram de um livro para o outro. Enquanto no primeiro livro, que se chamava Quem é esse tal de Édipo, eu foquei as atenções todas no Jean Martin, que é o personagem principal, e a relação dele, a dinâmica dele dentro da casa, com o Freud, com a mãe, com a irmã, o segundo livro se chama Onde está o meu falo, onde as atenções todas caíram sobre a Ana, que já queria roubar as atenções dele no primeiro livro. E aí, nesse segundo, ela começa a passar por um processo de descoberta e de investigação de onde está o falo dela. E, claro, passando isso para as outras amigas dela também, que aparece a filha do Jung. Aliás, o Jung faz uma participação especial que, além dele perturbar o Freud passando trotes por telefone e escrevendo cartas muito ousadas, eles têm embates incríveis nos congressos de psicanálise em que eles se encontram. Então, cresceu bastante, assim. Eu consegui dar voz a algumas personagens femininas no livro que eu queria ter explorado mais, como a senhorita Mila,
que é a babá da Ana, a própria Martha Freud cresce bastante, aparece a sogra do Jung e um monte de outros personagens que eu não vou falar agora. Entre as muitas surpresas que eu preparei para esse livro, tem uma que é uma seção que eu gosto muito, que é sobre situações que aconteceram comigo, o cara que faz a tirinha do filho do Freud. Um dos casos que eu conto é de uma sessão de autógrafos em que eu estava lá e uma leitora para diante de mim e pede para eu desenhar um falo na dedicatória. Eu fiquei assim, mas um falo? Ela, um pênis. Para quem gosta de psicanálise ou para quem gosta de tirinhas de humor, vai lá dar uma conferida, porque certamente você vai se identificar com algum trauma daqueles. Essa semana aqui em São Paulo, nós fomos ao Panorama da Arte Brasileira, uma exposição super importante que acontece aqui no MAN. Nós conversamos com a curadora Araci Amaral e com o curador adjunto Paulo Miaba. Eles nos contam por que escolheram peças arqueológicas encontradas em território brasileiro para dialogar com artistas contemporâneos como Cildo Meirelles, Berna Reale e Miguel Rio Branco. Quando eu fui convidada pelo Museu de Arte Moderna para fazer o panorama, e eu disse que não tinha projeto, Felipe Chemovich perguntou para mim, mas você não tem nenhum? Eu falei, eu tenho um, mas eu não sei se pode se adequar ao Museu de Arte Moderna. Seria apresentar um conjunto mais amplo possível de peças da pré-história do Brasil meridional, dialogando com artistas contemporâneos brasileiros, um número reduzido. Eu falei, 6 artistas para mim seria suficiente. Tratam-se de contribuições dos povos sambaqueiros que construíam sambaquis pela orla brasileira, desde o estado de São Paulo até o Uruguai, e que viveram nesse período numa relação bastante intensa com a vida marítima, a pesca, a paisagem. Além dos sambaquis, que são mantos de concha, esses povos deixaram essas esculturas que hoje são apresentadas aqui no panorama. São 60 dessas peças que organizam toda a exposição e aparecem um pouco como um enigma. Então eu escolhi 6 artistas, que são artistas que eu respeito, que possuem uma força muito grande, e eu gostaria que eles, através do trabalho que eles apresentassem, mostrassem também como trabalha o artista brasileiro contemporâneo, como uma decorrência, um derivativo, digamos assim, do seu meio ambiente também. A ideia foi convidar poucas pessoas para que cada artista pudesse efetivamente produzir um trabalho novo, uma nova reflexão sobre o território brasileiro, contando com espaço de apresentação, recursos, bastante tempo de diálogo e a atenção do público também. São artistas que vêm de gerações diferentes, partes do Brasil diferentes e poéticas e linguagens também bastante contrastantes entre si. Não se trata de uma exposição de rima em que tudo se parece com tudo parece que veio do mesmo lugar. Pelo contrário, cada artista traz uma provocação ou uma resposta, uma reflexão muito particular, e isso se reflete também em presenças aqui na exposição bastante distintas e variadas.